sistema barreirão, ele foi desenvolvido com o principal intuito, quando a gente fala de Embrapa, com os estudos que foram desenvolvidos. Então, o barreirão, ele foi um dos pioneiros. Então, como que era esse sistema barreirão? O sistema barreirão é como a gente está mostrando no exemplo aqui. Eles utilizavam, a Embrapa desenvolveu o quê? O consórcio de várias culturas. Então, se faziam, né, o consórcio de, por exemplo, arroz com outra cultura junto, o milheto com o sorgo, a associação de várias culturas, buscando o quê? A melhor propagação de pragas e a melhor correção do solo. Já o sistema Santa Fé, ele foi utilizado também por meio, desenvolvido também para o consórcio. Só que o principal objetivo era o quê? Era utilizar diferentes culturas, mas que com a colheita de... por exemplo, a gente tinha aqui, ó, o Santa Fé, um dos objetivos era o plantio do milho com capim. Então, quando eu fazia a colheita do milho, restava algumas palhadas. Então, essa palhada, ela fica no solo e ela ajuda a proteção do solo e, consequentemente, né, a maior produção de humus, que serve como o quê? Como se fosse, a gente vai dizer assim, vulgarmente, um adubo ali para aquele solo, né? Um esterco para o solo, vamos dizer assim. Então, consequentemente, ele auxilia no desenvolvimento da nova cultura. Então, esses foram um dos primeiros sistemas desenvolvidos pela Embrapa, que auxiliou aí no desenvolvimento desse sistema de integração. Quais são os principais benefícios desse sistema de integração? A gente tem, por exemplo, a cobertura do solo, porque as pastagens são bem manejadas. Geralmente, hoje, a gente teve um aumento aí de 5 a 20 toneladas por hectare de matéria seca com esse sistema de integração. A massa de raízes, ou seja, o pisoteio dos bovinos. A gente sabe que com o passar do tempo, se a gente coloca lá os animais para pastejar, eles vão pisotear. E o impacto do andar do bovino, né, faz o que? Um adensamento superficial do solo, faz com que aquelas raízes fiquem mais compactadas, e isso influencia na próxima cultura a ser utilizada, tá? O aumento dos teores de matéria orgânica e de carbono do solo, né, principalmente pelos resíduos de palhadas que ficam após a colheita das culturas, e isso aumenta a produção de humus, né, que consequentemente vai melhorar aí a fertilidade do solo, tá? E um dos principais intuitos é o controle de plantas, além do controle de plantas daninhas, o controle de nematóides. Porque quando eu faço a consorciação de várias culturas, eu diminuo a propagação de possíveis pragas, tá? Para os animais, qual que é o principal intuito desse sistema de integração? É o bem-estar animal. A gente sabe que o animal solto no sistema extensivo, ele sofre muito com altas temperaturas e baixa umidade. Então, esse sistema de integração, ele traz muitos benefícios para os animais, além do bem-estar, ganhos diretos dos animais e a qualidade do produto final. A gente sabe que o animal com menor estresse, com menor produção de cortisol, ele responde de forma melhor na produção da carne, uma carne mais macia e de qualidade, tá? Consequentemente, pessoal, quais são os manejos adequados que a gente faz nesse sistema de integração? 1/3 da área da propriedade, geralmente, é separado para a rotação dos animais. Então, eu separo uma área, né, por exemplo, uns piquetes, eu colhei, acabei de fazer a colheita da soja, eu vou colocar o gado lá nesse sistema de integração. Então, ele vai ficar nesse período. Na próxima época, eu tenho que fazer o plantio de novo. Então, é necessário eu fazer a rotação desses animais para um outro local. Então, é necessário eu ter 1/3 da área para que haja a rotação desses animais. Pasto, sempre o cuidado. Pasto abaixo do adequado, ou seja, 30 centímetros de altura, já vai fazer o quê? Se eu abaixar muito esse pasto, eu vou ter mais dificuldade de recuperação. Então, eu tenho que ter um cuidado também para um período de descanso dessa forrageira, tá? A mesma coisa é o manejo de altura do corte. Sempre que esse capim, o ideal é a entrada dos animais em torno de 40 centímetros, 35 a 40 centímetros, mas isso, gente, vai variar de acordo com o tipo de forrageira que a gente está utilizando. Tá? Tem forrageiras que geralmente o animal vai entrar quando ele tiver com um corte maior. Isso vai variar de acordo com a espécie de forrageira. Então, isso tudo é para evitar prejuízos nesse tipo de sistema, tá? Com relação ao plantio das florestas, né? A linha de plantio das árvores, a gente chama de rengues, tá? Então, geralmente, quando a gente vai fazer o plantio das plantas nativas, tá? A gente usa aí uma distância de 20 a 25 metros, tá?
entre um rengue e outro, tá? Para que haja essa distância, para que haja um bom crescimento, boa incidência de sol, para evitar que também esse solo aqui não tenha uma putrefação e esteja um bom desenvolvimento, porque a gente sabe que o solo é essencial para a fotossíntese, o crescimento das árvores, né? E do capim, das forrageiras em geral. E as árvores já de maiores copas, elas têm que ter em torno de 30 metros de distância. A gente sabe que a gente tem aí algumas árvores que são utilizadas para madeireiras e fazem essa associação. Além dos eucaliptos, que eu acho que é o que maior a gente utiliza aqui na nossa região, tanto para serem utilizados para caldeiras, né, para produção de carvão, e também são utilizados também em madeireiras para produção de maravalhas, serragens, que são utilizados na criação de demais animais, como bovino de leite, na avicultura e assim por diante. E isso tudo, essa distância, é para ter maior incidência solar. Então, a distância, pessoal, vai variar de acordo com o tipo de árvore que eu estou utilizando, com o tipo de eucalipto que eu utilizo, então vai variar de acordo com a cultura que eu estou utilizando, tá? O número de rengues, né, vai variar de acordo com o objetivo do produtor. Então, por exemplo, se eu vou utilizar essa madeira para uma serraria, geralmente eu vou utilizar apenas uma linha simples, para que essa árvore tenha um crescimento ereto. Geralmente, as demais culturas, a gente faz linha duplas e triplas, né, que são os eucaliptos, por exemplo. Só que o principal intuito é fazer uma distância adequada para quê? Para que essas árvores não cresçam tortas, porque o que acontece? Geralmente, dependendo do tipo de espécie ou do tipo de sombra que essas árvores faz, a árvore tende a buscar a incidência solar. E isso faz com que, geralmente, essas árvores cresçam no sentido torto e aí reduz o valor da madeira. Por isso que é indicado uma distância correta, tá? E também, principalmente quando eu vou fazer a integração de árvores com pastagem, tem uma distância aí de 1 metro a 1,5 metro entre os rengues e a forrageira. Por quê? Porque geralmente a gente vai utilizar herbicidas. Algumas partes do ano eu vou fazer uma pulverização nesses eucaliptos ou nessas plantas para evitar a propagação de pragas. E isso geralmente pode ser que esse herbicida, dependendo do tipo, pode vir a cair no pasto ou no solo e aí causar a morte da forrageira, tá? O ideal é sempre fazer esse tipo de tratamento em temperaturas mais amenas também, para que não haja menor evaporação do produto e até a perda desse produto e a ineficiência do mesmo, tá? Então, o que eu tinha para falar para vocês, pessoal, em relação ao sistema de integração era isso. Até a próxima aula. Qualquer dúvida, estou à disposição. Abraço a todos.